Boa noite. É muito bom estarmos aqui, mais uma vez reunidos, em torno do Evangelho, renovando os nossos ideais, para mais um estudo do Evangelho. Hoje vamos falar sobre a segunda parte do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo nós vimos, fala sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre a misericórdia. E Kardec percebe a dificuldade que nós temos em compreender bem esses conceitos de perdão e misericórdia. Então ele traz várias passagens do Evangelho, várias explicações. E nessa parte desse capítulo, eu vou falar sobre uma passagem conhecida como aquela da mulher adúltera. E o trecho está em João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a essas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E eles persistiram em fazer-lhes perguntas. Aí Jesus ergueu e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornou-se a baixar e escrevia na terra. Eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se Jesus lhe disse: Mulher, aonde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhes disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vá e não peques mais. Eu vou acrescentar, a passagem está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu vou acrescentar só como antecedeu o versículo anterior, como é que se deu essa situação. Jesus, pela manhã cedo, tornou-se para o templo, e todo o povo vinha a ter com ele, assentando, os ensinava. Ou seja, os fariseus se apresentaram quando Jesus estava rodeado pelo povo, pelos que estavam querendo aprender. Então, veja que foi um negócio planejado. Essa passagem, eu vou destacar 3 pontos. Primeiro, precisa esclarecer esse teatro, essa cilada que os fariseus planejaram contra Jesus. Quer dizer, essa lei de Moisés que eles estavam se referindo, dizia o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem ou com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher adúlteros serão punidos com a morte. É uma decorrência daquele do mandamento: não cometerás adultério. Só que na passagem que eu acabei de ler e que está no Evangelho, só a mulher é trazida para o julgamento e punição. Quer dizer, pela lei de Moisés, já que eles eram tão rigorosos, ela foi pega em flagrante e deveria haver o cúmplice, o homem. Quer dizer, ela não poderia cometer o adultério sozinho, porque a lei era clara, ambos seriam punidos. Então já começa aí
a má-fé dos... E ao trazer essa mulher para o meio, que ela foi prega em flagrante, e propor tal questionamento diante do povo, Jesus só teria duas opções. Se autorizasse o apedrejamento, o que aconteceria? Ele estaria contra a lei de Roma, porque a Roma, só o governo romano é que poderia decretar a pena capital, a pena de morte. E também ele estaria contrariando todos os ensinamentos dele. Agora, se ele condenasse, se ele desautorizasse, ele estaria violando a lei mosaica. E ele tinha falado, né? Eu não vim destruir a lei. Então, os fariseus, eles estavam com essa manobra, com esse teatro, querendo colocar Jesus um dilema insolúvel, vamos dizer assim. Então, qualquer resposta era prejudicial a Jesus e um ponto para os seus inimigos, que poderiam acusá-lo tanto perante a Roma, quanto perante os sacerdotes. Então, diante de Jesus estava a vida da mulher e a própria vida dele estava em jogo. Então, aí veja que todo o teatro feito contra Jesus. Um segundo ponto é esse ato de escrever com o dedo. Ele se abaixa e começa a escrever. Podemos entender que Jesus estava dando um tempo para ver se esses fariseus percebiam o teatro que estavam fazendo, a situação, vamos dizer assim, ridícula que eles estavam cometendo. E também percebessem que estavam atrapalhando, vieram justamente quando Jesus estava ensinando. Mas também serviu para Jesus ter um tempo para encontrar essa resposta. Ele ganhou um tempo para refletir essa questão delicada. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é o ensinamento moral. Ao falar, né, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar uma pedra. Quer dizer, a sentença de Jesus, ela não está absolvendo os pecados da mulher, e tampouco está contrariando a lei de Moisés. Ele está simplesmente retirando da multidão o direito de julgá-lo. Pelo simples fato de dar esse tempo para os acusadores meditarem, né, e perceberem que são tão pecadores quanto a acusada. É aquele famoso exame de consciência. Provavelmente, esses que estavam ao redor e os próprios acusadores eram portadores de pecados, né? Eram tão culpados quanto a mulher. Eram tão pecadores, vamos dizer assim, como a mulher. E como poderiam ser, ao mesmo tempo, juízes e executores? Na colocação de Jesus, somente aquele que estava livre de pecado é que poderia praticar esse direito. E o argumento de Cristo convence primeiro os mais velhos, os que certamente sabem que tem um número maior de pecado. E vão saindo e conta a passagem que só restou a mulher e Jesus. Jesus não absolveu a mulher, também não condenou. Ele não estava apoiando a mulher. Quer dizer, apesar dele ter falado assim, eu também não te condeno, mas a segunda parte, ele fala, não peques mais. Ele reconhecia que a mulher tem errado e convidava a não pecar mais.
Kardec, ao falar sobre essa passagem, ele chama a necessidade de termos essa misericórdia, dessa indulgência, porque certamente não há de quem não necessite de um perdão, de uma indulgência. Quer dizer, e ele convida, né, que a repressão do mal como deve ser primeiro em nós próprios, né? Quer dizer, não caberia a um indivíduo reprimir o mal em si, não reprimir e querer reprimir no outro. Então, com a sua sentença, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe a pedra. Jesus apresenta essa realidade à multidão e retira a autoridade moral para prosseguir com o apedrejamento. E Jesus mantém os seus ensinamentos, porque ele já havia falado sobre o perdão, sobre o perdoar 70 vezes 7. E ele mesmo praticou isso. Nos instantes derradeiros da vida dele, ele mostrou a prática do perdão. Ele injustamente condenado, perseguido, qualquer outro condenado injustamente iria se debater, ia questionar, ia acusar, né? Ia jogar pragas, ia prometer vingança, mas ele não fez e não faria. Ele sabia que o homem, né, tem ainda um coração adoecido, tanto é que ele fala: perdoa, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, quem precisava de ajuda eram seus opositores. Ele não tinha inimigos. Esses fariseus se apresentaram como inimigos, mas Jesus não tinha eles como inimigos. Não guardava ódio, tanto é que qual foi a reação de Jesus? Manteve-se calmo, não jogou aquelas verdades na cara deles, né? Vocês estão fazendo uma situação que não tem cabimento, vocês só trouxeram a mulher. Não fez nada disso, ele manteve-se calmo, quer dizer, respirou, deu um tempo. Então ele não ensinou só com os discursos, ele ensinou com os exemplos. Ele foi sempre, no decorrer da vida, exemplificando os seus ensinamentos. Ele está nos mostrando que julgar os outros nos faz mal, porque o julgamento ele implica um rancor, também nos congela. Ao julgar, nós vamos ter uma visão congelada da realidade. Nós, ao decretarmos é assim, nós estamos engessando, nós estamos não abrindo a possibilidade de uma mudança, de um crescimento. Nada é imutável, nada é totalmente fixo. As pessoas não são más o tempo todo, não são boas o tempo todo, não são ignorantes o tempo todo, nem geniais. Então, quando nós julgamos, nós decretamos, nós prendemos numa caixa a pessoa, uma visão congelada. Quer dizer, quando nós rotulamos, e corremos o risco de ficarmos presos nessa caixinha, de ficarmos presos no tempo e no espaço. Mas será que Jesus ele proíbe, né, todo julgamento? Nós não podemos julgar, né? Não julgueis para não ser julgados. Nós devemos levar ao pé da letra? Não, nós temos que ter um discernimento, nós temos que ter uma razão. Ele condena o julgamento hipócrita, aquele que 2 pesos e 2 medidas. É o que aconteceu na passagem. Eles queriam, pessoas todas erradas, com vícios, queriam condenar a mulher. Ele estava usando um peso desmedido. Quando Jesus os chamou à razão,
eles caíram em si e perceberam que estavam usando dois pesos e duas medidas. Então nós não podemos levar ao pé da letra esse não julgueis para ser julgados. Então Kardec, nesse capítulo, ele estende bastante essa questão da misericórdia, do perdão, da indulgência. E para completar, para ser, esgotar o assunto e nos ajudar a compreender cada vez mais a misericórdia, o perdão, ele faz 3 perguntas. Se é permitido repreender os outros. Porque ele parte do princípio, né? Ninguém é perfeito. Quer dizer, como que eu vou repreender o outro? Ninguém tem direito de repreender o próximo. Eu não sou perfeito, não posso querer perfeição no outro. Mas ele fala que sim, nós podemos, né, com moderação, com a resposta, né, com moderação. Afinal, nós temos que buscar o progresso nosso e dos outros, principalmente daqueles que não são caros, dos que são próximos. Quer dizer, mas ele sugere a moderação. Quer dizer, a censura simplesmente para denegrir, para diminuir, é maldade. Mas quando é uma censura moderada, com correção fraterna, que é o que Jesus fez quando ficou a sós com a mulher. Ele não deu uma lição de moral, ele perdoou e deu uma oportunidade. Vai e não peques mais. A segunda pergunta, se é repreensível observar as imperfeições dos outros. Tudo depende da intenção. E aí vem a lição na resposta. Certamente não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Quer dizer, não ver o mal em nada, não, está tudo certo, está tudo correto, relevar tudo, isso é alienação, né? Como também não podemos ver o bem, está tudo certo, está tudo bem, isso também é errado, é um prejuízo. O que é errado é fazer essa observação em prejuízo do próximo, descobrir essa imperfeição para jogar na cara do próximo, denegrir o próximo. Isso é realmente. Agora, quando você observa essa imperfeição para tentar corrigir ou aprender com o erro alheio, também é interessante observar o erro alheio. Há casos que sejam úteis descobrir o mal alheio? É a última pergunta que Kardec faz. Essa questão é muito delicada. É preciso recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma só pessoa prejudicam ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-la. Só o erro da pessoa só prejudica ela. Então, o que podemos fazer é a chamada conversa fraterna, conversar com... Mas se é um erro que vai prejudicar outras pessoas, então é dever nosso divulgar. É melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em tudo é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Todas essas perguntas foram respondidas pelo Espírito São Luís em 1860. Essa passagem que eu li da mulher adúltera e as outras que estão nesse capítulo, Jesus nos ensina a nos colocar sempre no lugar do outro, praticar a correção fraterna, corrigir em particular. Jesus ensinava e orientava sem ofender e sem humilhar. Aquela frase, né, aquele provérbio, uma gota de mel atrai mais do que um barril de vinagre. Ou aquela famosa frase, né,
gentileza gera gentileza. Então, Kardec nos convida a tentar agir como Jesus. Pensar antes de agir, antes de julgar, manter a calma, não pré-julgar. Porque no caso lá da passagem, era patente, era flagrante, foi pego, né? Não tomar atitudes precipitadas, buscar a melhor e a mais justa solução, saber que tudo e todos têm méritos, têm atenuantes, é procurar tirar do limão uma limonada. Afinal, nós ainda passamos por situações semelhantes à passagem evangélica, né, da mulher adúltera, onde nós caímos na tentação de julgar, de condenar, de achar um erro fatal, um erro imperdoável. E a misericórdia é tão importante que Jesus propõe: sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. E um exemplo da misericórdia divina, que a doutrina espírita tanto nos fala, é a reencarnação. É a oportunidade de corrigir os nossos erros. E quantas vezes, antes de reencarnar, nós não levamos um tapinha nas costas e vá e não peques mais. Então a reencarnação é justamente essa misericórdia divina, sabendo que erramos, mas Deus nos dá uma oportunidade. Tente outra vez, vai, não peques mais. E nos auxilia nessa oportunidade, nos dando o esquecimento do passado, nos aliviando um pouco a carga e voltarmos um pouco mais leves para tentar corrigir os nossos erros. E para a gente compreender melhor essa expressão, sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso, Jesus usa essa mesma expressão numa outra oportunidade, para um outro atributo de Deus. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, a perfeição, ela tem íntima relação com a misericórdia. Assim, além de procurarmos entender cada vez mais a misericórdia, procuremos praticar a misericórdia. Que assim seja, graças a Deus.